Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vou apresentar para vocês o relato da jornada do pastor vigarista no umbral. Ajude nosso canal, se inscrevendo, curtindo o vídeo, comentando, compartilhando para os seus amigos e doando qualquer valor através do botão Valeu. Agora vamos ao relato. O nome dele era Elias Montenegro, mas na fachada do templo luminoso que erguera no centro da cidade estava escrito em letras douradas: Apóstolo Elias, o ungido do fogo. O prédio era imponente, com vidros espelhados e cadeiras estofadas. O púlpito parecia um trono. As luzes eram cuidadosamente posicionadas para que, quando ele levantasse as mãos, uma auréola de brilho se formasse ao redor de sua cabeça. Por trás da voz grave e das lágrimas ensaiadas, havia um homem que conhecia profundamente o medo humano. Sabia tocar nas feridas certas: doença, abandono, desemprego, traição. Ele prometia cura, prosperidade e restauração familiar, tudo mediante atos de fé que, coincidentemente, envolviam generosas contribuições financeiras. Elias começara pequeno, pregando em garagens. No início, talvez até acreditasse no que dizia, mas quando percebeu o poder que exercia sobre as pessoas, algo dentro dele mudou. Descobriu que bastava impor as mãos sobre alguém trêmulo e gritar palavras inflamadas para provocar catarse. Bastava contar um testemunho inventado com convicção para que a multidão chorasse. Ele passou a estudar técnicas de persuasão, linguagem corporal, música emocional. Escolhia cuidadosamente os momentos em que a banda deveria tocar mais suave. Sabia a hora exata de baixar a voz e a hora de gritar. Sabia quando dizer "Deus está me mostrando alguém aqui" e deixar que o silêncio fizesse o resto. Nos bastidores, ria das histórias que criava. Mandava assessores investigarem discretamente a vida de fiéis mais ricos, para depois revelar profecias impressionantemente precisas. Vendia objetos ungidos, lenços, frascos de óleo, pedaços de tecido que supostamente haviam tocado o altar. Com o tempo, o dinheiro começou a fluir como um rio caudaloso. Comprou carros de luxo, uma casa em condomínio fechado, viagens internacionais. Justificava tudo dizendo que o servo é digno do seu salário e que prosperidade era sinal de bênção. Mas havia algo que ele não podia comprar: paz. À noite, quando o silêncio tomava conta da mansão, Elias sentia um peso estranho no peito. Sonhava com o rosto chorando. Via uma senhora simples entregando as últimas economias para pagar uma campanha de libertação que nunca trouxe cura ao filho doente. Via um homem desempregado vendendo aliança para fazer uma oferta sacrificial. Ele acordava suado, mas afastava os pensamentos. O importante é a obra, repetia para si mesmo. Se eles têm fé, recebem. Se não recebem, a culpa é deles. Os anos passaram, e o império cresceu. Porém, o corpo começou a falhar. Uma dor persistente no abdômen foi ignorada até que se tornou insuportável. Exames revelaram uma doença agressiva. Mesmo diante do diagnóstico, Elias subiu ao púlpito e declarou estar curado. "Eu determino a minha vitória", bradava. Mas a enfermidade não se intimidou com decretos. Em poucos meses, ele estava deitado em um quarto de hospital, cercado por aparelhos. Alguns fiéis ainda oravam do lado de fora, acreditando em um milagre. Outros já cochichavam sobre sucessão e liderança. Na última noite, sozinho,
Elias sentiu o ar rarear. Tentou orar, mas as palavras não vinham. Pela primeira vez, não havia plateia. Não havia música. Não havia ofertas. A escuridão o envolveu. Quando abriu os olhos, não estava no quarto branco do hospital. Também não viu portões dourados ou anjos resplandecentes. Encontrava-se em um lugar sombrio, de céu cinzento e ar pesado. O chão parecia feito de lama escura, e uma névoa densa limitava a visão. Ele tentou se levantar, mas sentiu o corpo estranho, mais leve, ao mesmo tempo, mais vulnerável. Ao longe, ouviu murmúrios, vozes confusas, lamentos, gritos abafados. Caminhou cambaleante até perceber silhuetas andando sem rumo. Algumas choravam. Outras discutiam com inimigos invisíveis. Havia rostos marcados por desespero e culpa. Que lugar é este? Perguntou, mas sua voz ecoou fraca. Uma figura se aproximou. Não era monstruosa, mas trazia no olhar uma mistura de compaixão e severidade. Você sabe onde está, disse a entidade. Elias negou com a cabeça. Eu servi a Deus. Preguei a palavra. Ganhei milhares de almas. A figura o encarou profundamente. De repente, ao redor deles, começaram a surgir cenas como projeções no ar enevoado. Ele viu a si mesmo manipulando emoções. Viu reuniões secretas onde discutia estratégias para aumentar arrecadações. Viu-se ridicularizando fiéis simples em conversas privadas. Eu fiz a obra, insistiu. Outra cena surgiu. A senhora que entregou o último dinheiro para a campanha. Depois, o filho dela morrendo sem tratamento adequado. O homem que acreditou na promessa de prosperidade e afundou em dívidas. Elias tentou fechar os olhos, mas não podia. As imagens se impunham. Você usou o nome sagrado para enriquecer, disse a entidade. Usou a fé alheia como ferramenta de poder. Mas eu também fiz coisas boas. Ajudei pessoas. Sim, respondeu a figura. E cada ato sincero será considerado. Mas você sabia o que fazia. Tinha consciência da manipulação. O ambiente parecia reagir às emoções dele. Quanto mais negava, mais o chão se tornava pegajoso, prendendo seus pés. Quanto mais lembrava das mentiras, mais o ar ficava sufocante. Elias começou a sentir algo que evitara durante toda a vida: arrependimento verdadeiro. Não o arrependimento teatral do púlpito, mas uma dor profunda por ter traído a confiança de tantos. Ao redor, ele reconheceu alguns rostos. Ex-líderes religiosos, homens que haviam construído impérios sobre promessas vazias. Estavam ali, presos em suas próprias culpas, revivendo incessantemente os momentos em que escolheram o ganho pessoal em vez da verdade. Isso é o inferno? Perguntou, quase sussurrando. É uma região compatível com o que você cultivou, explicou a entidade. Aqui, as máscaras caem. Aqui, não há aplausos. O tempo parecia não existir. Elias foi levado a revisitar cada decisão egoísta. Sentia a dor daqueles que enganara como se fosse sua. Cada lágrima derramada por causa de suas falsas promessas tornava-se uma gota ardente em sua consciência. No início, ele tentou justificar-se. Depois, tentou culpar os outros. Por fim, caiu de joelhos na lama escura.
Eu errei, admitiu, finalmente. Ao pronunciar essas palavras sem plateia, algo mudou sutilmente no ambiente. A névoa não se dissipou completamente, mas tornou-se menos densa. A responsabilidade é o primeiro passo, disse a entidade. Você não está condenado eternamente, mas precisará reparar. Como? Perguntou Elias, exausto. Aprendendo, servindo, auxiliando aqueles que enganou, ainda que de longe. Ele foi conduzido a uma região menos densa do umbral, onde espíritos arrependidos trabalhavam no auxílio a encarnados, inspirando-os a não cair nas mesmas armadilhas de manipulação. Era um trabalho silencioso, sem glória. Elias passou a acompanhar reuniões em sua antiga igreja, agora liderada por outro pastor igualmente ambicioso. Via as mesmas técnicas, os mesmos discursos. Sentia vergonha ao perceber que ajudara a criar aquele sistema. Em momentos de lucidez de alguns fiéis, ele tentava soprar intuições. Questione. Busque por si. Não entregue tudo cegamente. Nem sempre era ouvido. Mas, quando alguém despertava para a própria autonomia e deixava de ser explorado, uma pequena luz se acendia no ambiente sombrio ao redor dele. O caminho de reparação seria longo, talvez décadas, talvez mais. Mas, pela primeira vez, Elias não buscava palco, não buscava reconhecimento, buscava aliviar o peso da própria consciência. No silêncio do umbral, aprendeu que nunca ensinara, que fé sem honestidade é apenas ferramenta de dominação, que espiritualidade sem ética é teatro, que nenhuma retórica substitui a verdade vivida. E assim, o antigo apóstolo do fogo começou a apagar as chamas que ele mesmo havia espalhado, não com gritos e decretos, mas com humildade e serviço invisível. Se você gostou de nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir o vídeo, comentar e compartilhar para os seus amigos.